Vamos? Eu quero estar neste lugar onde o pecado é perdoado e as culpas são levadas. Eu quero estar neste lugar onde o amor não se esfrie, o fogo não se apague. Tua presença, Senhor Jesus, em tua presença, Senhor Jesus. Aleluia. Irmãos, nessa tarde eu quero estar lendo em Lucas capítulo 8, a partir do verso 26. O título deste contexto para mim aqui é A Libertação de um Endemoniado. Vamos lá. Zarparam então para a região dos Gerazenos, que se localiza do outro lado do lago, na fronteira da Galileia. Assim que Jesus desembarcou, foi ao encontro dele um homem daquela cidade, possesso de demônio, que fazia muito tempo não usava roupas, nem habitava em casa alguma, mas vivia nos sepulcros. Ao contemplar Jesus, berrou, prostrou-se aos seus pés e exclamou com voz forte: Que desejas comigo, Senhor? Que desejas comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Imploro a ti, não me castigues. Porquanto Jesus ordenara ao espírito imundo que abandonasse o corpo daquele homem. Diversas vezes o demônio havia se apoderado dele, mas com os pés e as mãos acorrentados e vigiado por guardas, arrebentava as cadeias e os grilhões e era impelido pelo demônio para lugares desolados. Jesus lhe inquiriu: Qual é o teu nome? Ao que ele replicou: Legião, pois eram muitos os demônios que tinham invadido aquele homem, e suplicavam a Jesus que não os mandasse para o abismo. Entre mentes, uma grande manada de porcos estava pastando naquela colina. Os demônios imploraram que Jesus lhes permitisse entrar nos porcos, e Jesus consentiu. Então, saindo do homem, os demônios invadiram os porcos, e a manada jogou-se precipício abaixo, em direção ao grande lago, e todos os porcos se afogaram. Ao observar tudo o que acontecera, as pessoas responsáveis pelo cuidado dos porcos fugiram e foram contar esses fatos na cidade e pelos campos. Meus irmãos, vamos continuar. E ocorreu
que o povo saiu para ver o que tinha sucedido. Quando se aproximaram de Jesus, viram aquele homem de quem os demônios haviam saído, assentado aos pés de Jesus, vestido em um perfeito juízo, e todos ficaram apavorados. As pessoas que haviam testemunhado todos os fatos contaram também como fora liberto aquele homem dos muitos demônios que o haviam tomado. Então, todo o povo da região dos Gerazenos rogou a Jesus para que se retirasse de suas terras, pois estavam aterrorizados. Contudo, o homem de quem haviam sido expulsos os demônios implorava-lhe que o deixasse ir com ele. Mas Jesus despediu-se, recomendando-lhe: volta para a tua casa e compartilha tudo quanto Deus fez por ti. E assim o homem partiu e anunciou na cidade inteira todas as obras que Jesus havia realizado em sua vida. Meus irmãos, sabe o que me vem à mente nessa hora? O versículo que mais me chamou a atenção aqui é o versículo 38, que diz assim: contudo, o 37 e o 38, isso. Então, todo o povo da região dos Gerazenos rogou a Jesus para que se retirasse de suas terras, pois estavam aterrorizados. Contudo, o homem de quem haviam sido expulsos os demônios implorava-lhe que o deixasse ir com ele, mas Jesus despediu-se, recomendando-lhe. Eu vou me até aqui. Irmãos, o que me chama a atenção nessa palavra é o seguinte: assim como na história daquela mulher que derrama o que ela tinha de melhor, ou talvez a única coisa que ela tinha de valor, a única coisa que ela tinha em posse, a única coisa que ela tinha em mãos, ela simplesmente se desfaz daquilo, ela simplesmente quebra aquele vaso de alabastro e derrama todo aquele perfume caríssimo nos pés de Jesus. E isso ainda seria demonstrando tudo o que ela tinha em posse, ela querendo de alguma forma retribuir o mestre por tudo que ele havia feito na vida dela, por toda a libertação que ele havia dado na vida dela, pois aquela mulher, antes de conhecer Jesus, ela era uma prostituta, mas essa mulher, ela não derramou. Eu vou voltar nessa palavra aqui, irmãos. Essa mulher, ela não derramou somente o que estava por fora, somente a parte de fora. Ela não derramou somente tudo que ela tinha do lado de fora em Jesus como gratidão. Ela não depositou tudo que ela tinha só do lado de fora em Jesus. Ela depositou também tudo que ela tinha do lado de dentro em Jesus. Porque enquanto ela derramava aquele perfume, ela também se derramava em lágrimas. Ela também colocava para fora todo o choro de gratidão, todo o choro de dor, todo o choro de feridas que naquela hora estavam sendo saradas, porque estavam sendo expelidas nos pés daquele que é o único que pode nos
libertar, nos sarar, nos curar. E ainda com aquele choro, não parou por aí a entrega dela. Além de ser o externo dela, o interno dela, também com o corpo dela, ela o adorava, ela o agradecia, porque ela enxugava os pés do meu e do teu Jesus com os cabelos dela. Com os cabelos dela, ela enxugava os pés de Jesus. Ela se sentia tão indigna daquela presença, daquela libertação, daquela graça, daquela salvação na vida dela, que ela fez os cabelos dela de tapete para os pés de Jesus. Ela fez dos cabelos dela. É como se, para estar perto de Jesus, mesmo que necessário fosse ser um tapete, ela preferia, porque para ela melhor era ser tapete de Jesus do que continuar sendo escrava do pecado como antes ela era. Meus irmãos, essa palavra é muito forte. E eu não podia deixar de contar a história dessa mulher, porque ao ler a história deste endemoniado, uma história linka diretamente na outra. Por quê? Porque a casa onde Jesus estava, que aquela mulher fazia, se derramava naquele ato de gratidão diante de Deus, era a casa de um sacerdote. E este sacerdote, poucos pecados tinham diante de Deus, aos olhos do homem. Este sacerdote, pequena libertação precisou, pouca cura, ou talvez nunca tivesse se entregado à cura, porque não tinha feridas tão profundas quanto a daquela mulher. Porque não tinha motivos de tão grande gratidão, por tão grande libertação e graça quanto aquela mulher. E nós viemos diretamente para essa história com um contexto parecidíssimo, aonde o povo daquela região, aonde aquele endemoniado foi liberto, queria que Jesus saísse, se retirasse de perto deles e do lugar que eles estavam e da região deles. Porque eles preferiam acreditar na estabilidade que eles tinham como pessoa, na estabilidade que eles tinham como vivência diária de suas vidas, do que a presença daquele que traz sim tremor e temor, porque é na presença deste que há mudança. Mas aquelas pessoas preferiam acreditar nas suas próprias estabilidades. Aquelas pessoas não queriam a transformação de Cristo. Aquelas pessoas não sabiam o que era passar a dor, o desespero, a solidão, o terror que aquele homem vivia. Aquele homem só conseguiu sentir paz ao lado de Jesus. Aquele homem só conseguiu sentir paz após se encontrar com o Mestre. Aquele homem só pôde verdadeiramente ter vida
após ter ficado frente a frente com o meu e o teu Jesus. Muitas vezes, meus irmãos, a gente, só concluindo o link com a história da outra mulher, tamanha era a gratidão deste homem, que ele só queria ficar perto de Jesus e mais nada. E de todas essas outras pessoas, a qual não foi necessária passarem por tamanha libertação espiritual, além de não terem gratidão, rejeitaram a presença do Mestre. Ficamos muitas vezes em situações que nos vestimos, que nos enchemos do nosso eu, do nosso ego, da nossa hipocrisia, da nossa religiosidade, que nos achamos tão bons, que nos achamos tão suficientes, que, sem percebermos, rejeitamos a presença do Mestre e nos enchemos das nossas vontades, dos nossos prazeres, dos nossos desejos, do que eu quero. Do Jesus vai entender, do tá bom assim. E nos acomodamos. E não entendemos que essa estabilidade, essa acomodação, nada mais é do que a rejeição diária da presença verdadeira de Cristo. Nada mais é do que nos preocuparmos em não passar vergonha na frente dos outros, em não passar vergonha na maneira de adorar e agradecer o Mestre. Só você e o Mestre sabe a tamanha libertação que Ele realizou dentro do teu interior e na tua vida. Então não se envergonhe da sua maneira de adorá-lo. Não se envergonhe da maneira de demonstrar como você o ama, como você é grato por Ele fez. Não se envergonhe de ser chamado, de ser taxado de exagerado e outros nomes mais. É muito melhor você ser taxado como exagerado. É muito melhor você se sentir envergonhado perante os homens do que você conseguir manter a pose, mas estar envergonhado na frente daquele que tudo vê e tudo contempla a todo instante. É isso, meus irmãos. Fiquem com essa palavra nesta tarde. Deus os abençoe. Deus nos dê graça. Deus nos liberte. E mais do que isso, Deus nos livre de nós mesmos, da segurança que achamos que temos, para não sermos pegos nas ciladas de Satanás. Porque as pequenas raposinhas são as que destroem a vinha sem a gente perceber. E quando vamos olhar, está tudo devastado, está tudo acabado. E até arrancar tudo aquilo que está devastado, arar novamente aquela terra, plantar novamente sementes, para que cresça e dê frutos, e frutos bons,
Dói. Dói. Como dói. Fiquem com essa palavra no coração de vocês e eu no meu. Amém? Obrigada.